Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. Uma das atividades mais necessárias dentro do movimento espírita é a propaganda da própria doutrina espírita. Emmanuel chega a dizer isso, que a maior caridade que podemos fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Contudo, é preciso ter algumas regras para que essa divulgação atenda aos seus objetivos e faça chegar até todos uma informação correta, clara, lúcida, transparente do postulado espírita. Então, o André Luiz dá alguns conselhos bem interessantes, sabe? Nesse tocante, Então, evitar alardes, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretensiosas ou métodos de ação suscetíveis que vão perturbar a tranquilidade pública. Então, tenha muito cuidado com isso, porque às vezes nós buscamos ajudas com as instituições que trabalham no mercado ou com o mercado, e a gente muitas vezes não seleciona bem isso. Por exemplo, eu vou pedir apoio de uma instituição que venda bebida alcoólica, que venda cigarros ou outra coisa nesse nível. A doutrina espírita tem que ter muito essa possibilidade de estar bem longe de qualquer tipo de coisa que não encaixe na sua proposta doutrinária. Então tem que ter uma orientação segura, sabe? Para que a propaganda realmente seja bem produtiva. Tem que tomar cuidado para a gente não ficar preso só nas casas espíritas fazendo essa divulgação. É bom também que a gente vá a outros pontos, a outras situações, por exemplo, nas penitenciárias, ou então em lugares onde tem isolamento, isolamento sanitário, porque ali tem pessoas que precisam muito de ajudar, dessa ajuda, dessas orientações, que seja uma palavra pequena, rápida, mas essa pessoa precisa muito e sente muito confortada. Isso me lembra Humberto de Campos falando sobre Madalena, lá no Vale dos Leprosos, quando ela levava a palavra de Jesus para eles, era uma coisa, ela não podia fazer grandes pregações, mas ela confortava muito a gente, porque os doentes requerem muita ajuda. Também esse intercâmbio fraterno entre as instituições, através de mensagens, de publicações, de livros, às vezes, em alguns momentos, visitar essas instituições, sabe, buscando essa união de trabalhos para que um fortaleça o outro. Isso é muito bom, fazer esse intercâmbio com as instituições, porque essa permuta de experiências vão dar um equilíbrio muito grande no progresso geral. Também tem muita utilização da rádio hoje, inclusive o movimento espírita hoje conta com muitas rádios, rádios de web, então sem saber direitinho o que vai colocar ali. Sabe, qual é a minha opinião e qual é a opinião da doutrina? Às vezes tem algumas pessoas que começam a dar opiniões pessoais ou ligadas à política, ligadas a alguma possibilidade de ideologias. Olha, a nossa possibilidade de ter uma rádio, de poder fazer um trabalho de explanação doutrinária pelo rádio, deve ser só na doutrina espírita. Nunca nesse processo de querer passar pelo rádio informações que não vão atender a nada, e pode afastar a pessoa do movimento espírita. Porque eu falo assim, mas o espiritismo está entrando nesse tipo de informação?
A doutrina espírita, a gente deve ser ministrada em pequenas partes. Então a gente não pode ficar orientando pessoas com partes desnecessárias. Já só a parte espírita já ocuparia aí uma programação muito grande, com canções, com palestras, com entrevistas, mas sempre divulgando o Espiritismo. Eles têm que selecionar com muita ponderação e muito bom senso, né, os meios de propaganda, sabe? Aqueles que, como já falamos, né, que tem uma ligação com o projeto, né, de mercado. Muito cuidado com isso, sabe? Muito cuidado, porque, por exemplo, a rádio espírita, ela não é uma rádio comum que usa, né, que faz essa captação de recursos e coloca lá a propaganda de quem está ajudando. A rádio espírita ela tem que ter muito critério com relação a isso. Quem sabe companheiras que tenham instituições aí de mercado e que são um trabalho bem interessante, né, e interessante no sentido de ajuda à comunidade, de repente, né, essas pessoas podem contribuir. Outra coisa também é a expressão verbal. Sabe, muito cuidado que a gente deve ter quando a gente vai fazer uma palestra, sabe? Para evitar esse negócio, como já falamos, né? O André Luiz sempre fala nisso, evitar ideias políticas, sociais ou religiosas, sabe? Vamos evitar isso dentro da prédica espírita, né? E outras coisas, outras palavras que não ficam muito bem dentro de uma orientação doutrinária, por exemplo, sorte, acaso, sobrenatural, milagre. Então isso aí não tem tem muita ressonância com a codificação de Kardec. Sabe? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma palavra dessa pode prejudicar o trabalho de exposição. A gente tem que tomar cuidado também para não ficar com essa ansiedade de fazer modificações nos outros. Sabe? Isso aí não, cada um por si. Isso é coisa de cada um. Porque essa fé que a gente consegue é uma conquista por muito tempo de experiência. Isso aí é bem interessante a gente entender. Se nós chegamos à doutrina espírita, com certeza nós usamos muito tempo de experiência em outras possibilidades e que nós preferimos hoje a doutrina espírita, sabe? É muito bom, sabe, usar os processos justos e honestos, porque a propaganda principal é aquela desenvolvida, né, pela própria atitude de cada um, pela sua exemplificação, né, pela sua reforma, pela sua busca de posturas e de caráter elevado. Isso, gente, é o padrão do Evangelho. E isso é que realmente arrasta. Então, a doutrina espírita não precisa de proselitismos de ocasião. Ela é uma doutrina toda embasada numa razão, num bom senso e de uma lógica, pautada toda ela nas leis divinas. Então as pessoas vão chegando a ela, a gente propõe, a gente fala, a gente faz a nossa participação nela, mas a própria doutrina, o próprio conteúdo doutrinário, que quando penetra num coração pronto, como Jesus falou, né, numa terra fértil, ali ela começa a dar frutos. Como disse João Batista, né, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o Mestre ocupe o seu lugar no mundo aqui, no mundo físico e nos corações de todas as pessoas. Guardemos tudo isso, minha gente. Muita paz para todos vocês.